Você já sentiu que tá carregando o mundo nas costas? Que por mais que você faça, a sua agenda parece que ela nunca se esvazia, os seus compromissos eles nunca cessam, é como se você mantesse todo o seu tempo ocupada. E de certa forma, você nem consegue ver o tempo passar. Se você se identificou, esse vídeo hoje é pra você. Hoje nós vamos falar sobre a sobrecarga, que é aquela sensação que não é somente física, mas também que é aquela sensação de cansaço mental que você carrega aí dentro de você. E também vamos falar como começar a dar os primeiros passos para sair desse ciclo. A sobrecarga física, por exemplo, ela é uma sobrecarga daquela sensação de que você tá sempre ocupada fazendo serviços braçais, né? Muitas donas de casa se sentem dessa forma, porque o serviço de dentro de casa, ele nunca acaba. Pessoas que trabalham fora, por exemplo, com trabalhos manuais, né? Aquilo dá uma sensação terrível pro corpo, muitas vezes, de cansaço extremo, de tudo que você quer, arrancar o sapato e deitar. Então, esse é um tipo de sobrecarga. Mas existe também a sobrecarga mental, que é uma sobrecarga que sobrecarrega demais as pessoas. Muita gente às vezes pensa assim, caramba, eu nem trabalhei com trabalho físico, mas eu tô sentindo que essa forma de ficar pensando em tantas coisas, né, fazendo tanta coisa no trabalho, ou às vezes mesmo, né, a sobrecarga mental no que se diz respeito às relações, no que se diz respeito às situações dentro da sua família, do seu ciclo familiar, dos seus amigos, que é também uma sobrecarga que por muitas vezes pode ser até pior do que a física. Claro que a gente também não pode deixar de falar da sobrecarga emocional. Né, que é aquela sobrecarga de quando a pessoa está passando por uma situação muito difícil, às vezes perdeu um ente querido, às vezes está passando por uma situação difícil dentro de casa, com seus filhos, com seu marido. E essa sobrecarga emocional, ela também é muito complicada, porque às vezes as pessoas elas não conseguem achar uma saída para essa situação, né? Como sair dessa situação de estar ali com o emocional tão abalado. Então é uma sobrecarga difícil, muitas vezes, porque a pessoa tem que lidar com várias questões e às vezes é onde acaba acarretando em depressão, em baixa autoestima, em situações onde ela se sente muito sozinha. Então a gente vai falar um pouquinho sobre cada uma dessas coisas. A primeira coisa que você tem que fazer é descobrir quais são os sinais para que você saiba no que você está se sentindo sobrecarregado, tá? Vamos aqui começar pela forma física. Nesses momentos, né, quando você tá com uma sobrecarga muito complicada, né, na forma física, geralmente as pessoas se sentem muito agitadas. E nessa agitação atrapalha o sono, é onde traz para elas insônia, dores musculares, né, onde a pessoa fica se sentindo ali com muita tensão nas pernas, às vezes nas costas, área do pescoço, porque a pessoa tá sempre ali se mexendo o tempo todo, né? Minha mãe mesmo passou por uma situação como essa, de sobrecarga de física, né? Ela trabalhava numa empresa onde ela trabalhava na cozinha e ela tinha muito problema de dor nas costas, porque ela carregava a panela pesada, ela carregava muitas coisas ali, lavava muita louça e tava sempre de pé e acabava atrapalhando muitas vezes também o sono dela, porque ela tava ali sempre muito agitada, né? Indo pra cá e pra lá e às vezes quando ela ia deitar, ela sentia dores e ela não dormia direito. Então foram momentos bem complicados na vida dela, por exemplo, né? Que foi o exemplo aqui que eu dei, sobre essa sobrecarga física. A sobrecarga mental, o que a gente percebe muito é que essas pessoas têm dificuldade na concentração. São aquelas pessoas que elas não conseguem focar, são aquelas pessoas que acabam esquecendo muitas coisas, são pessoas que estão com dificuldade em concentração. Já aconteceu, por exemplo, isso daí comigo. Esse cansaço mental não me deixava, por exemplo, focar em uma coisa só, sabe? Eu não conseguia concentrar, por exemplo, tô assistindo televisão. E aí eu tava sempre prestando atenção no que o outro tava falando, no que tava acontecendo na rua. Então a cabeça, ela vai girando em torno de tudo que tá ao redor e não consegue se concentrar em alguma coisa só. E é uma forma muito difícil, porque às vezes a pessoa acarreta um cansaço extremo. E isso acaba, de certa forma, também trazendo um cansaço pro nosso próprio corpo. O emocional, ele se torna aquele cansaço onde a pessoa tem um choro fácil, uma sensação de vazio, são pessoas que acabam não se sentindo autossuficiente, são pessoas que acabam achando que tá todo mundo contra ela, sabe? São essas pessoas que acabam carregando ali dores, né? Passado que vem voltando, dores que vem chegando ali dentro do coração dessa pessoa, e isso também acarreta, claro, em cansaço físico, né? Acaba acarretando toda uma situação onde a pessoa não consegue se sentir bem. E aí, esse eu sempre digo que é um dos piores porque pode levar muitas vezes as pessoas à depressão. E a pessoa às vezes nem imagina que o que ela tem, na verdade, é uma sobrecarga em cima dela. E muitas vezes nós nos sobrecarregamos.
Você já parou pra pensar que às vezes você acha que vai dar conta de tudo? Que você vai dar conta de casa, de filho, marido, trabalho, de limpar, de fazer, de costurar, de querer abraçar o mundo, de estudar, enfim. Você às vezes acha que você pode fazer todas essas coisas e que de alguma forma isso não vai, né, afetar com a sua saúde. Mas infelizmente não é bem assim. Na verdade, o nosso corpo ele não foi criado para fazer tudo, né? Nós temos que admitir primeiramente que nós precisamos muitas vezes de ajuda. Que tudo bem se a gente não conseguir dar conta de tudo em um dia. Às vezes é muito difícil ficar nessa autocobrança, sabe? De, poxa, eu tenho que manter tudo lindo, maravilhoso, perfeito, manter esse perfeccionismo, né, exagerado. Isso só vai te trazer uma sobrecarga, tanto emocional quanto mental e também muito física. Pode juntar os três fatores em você mesma, porque você vai querer abraçar o mundo. E às vezes a gente acha que a gente pode isso, gente, mas a gente não pode. Se existe alguma coisa que a gente não tem como controlar, essa coisa é o tempo. Né? A gente não consegue parar ali o relógio, a gente não consegue lidar com o dia da forma como a gente gostaria. Muitas vezes a gente vai finalizar o nosso dia e fica ali se cobrando que esqueceu um monte de coisas e aí você esqueceu, não conseguiu fazer e atrapalha ainda com o seu sono. Ou seja, você vai chegar um momento em que o seu cansaço ele vai ser extremo. E não vai adiantar absolutamente nada, porque você não vai conseguir abraçar o mundo. Outro fator também é a pressão social. Muita gente, hoje em dia, vem procurar ajuda na internet, né? Pra ouvir uma palavra, às vezes pra ver como se dar conta de tudo na sua vida, né? A gente pega, às vezes, vídeos que as pessoas falam assim, não, você tem que ser produtiva, você tem que acordar, já tem que fazer a sua ginástica, você tem que mudar os seus hábitos, você tem que fazer 1000 coisas, porque se você não produzir, você não vai ter como colher os frutos disso. Gente, isso é uma verdadeira mentira. Nós não fomos criados para ficar produzindo o tempo inteiro. Se você não conseguiu produzir hoje, tudo bem. O mundo não vai acabar por conta disso. Ele só vai acabar na sua mente. É muita gente falando que para você conseguir alcançar muitas coisas, você tem que sair fazendo tanto. E não é assim. O primeiro fator para que você consiga alcançar os seus sonhos é você acreditar que realmente ele é possível para você. Não adianta você produzir 1 milhão de coisas e você não tá acreditando que aquilo ali vai dar certo. Ou está se cansando, ou puxar para sua vida um cansaço mental, um cansaço psicológico. Então, de que vai adiantar você fazer tanto se no final o que você vai colher é uma doença, ou o que você vai colher é uma sensação terrível de autossuficiência, sabe? De não estar feliz com você mesma. Então, essa pressão, sabe, que às vezes as pessoas trazem pra nós, né, que a gente tem que estar sempre sendo produtivo, que a gente tem que estar sempre fazendo cada vez mais, e isso é uma verdadeira mentira. A vida não corre desse jeito. E se você correr nesse fluxo, sabe, de querer estar produzindo, e se você não fizer, você não é nada, se você continuar achando isso, o fim disso daí, por mais que você colha frutos, vai ser a frustração. Outro fator muito comum também para que você acabe se sentindo aí sobrecarregada é aquela questão de você não saber falar não. Tem muita gente que tem uma dificuldade imensa de falar não para o outro. A vida, ela não é só de sim, entenda isso. Você não pode querer fazer tudo pelos outros o tempo todo. Então, limitar determinadas situações é importante para que você se sinta descansada também, para que você se sinta até mesmo produtiva. Não adianta você querer fazer tudo para os outros sem saber falar não, sem saber colocar limites, fazer as coisas só para agradar o outro e se desagradar. E isso no final também vai te trazer uma sobrecarga terrível. Então entenda que são pontos que você tem que mudar na sua vida. E saber falar não, ele tem que estar ali, ó, na lista dos primeiros para que você consiga mudar. Outro fator também é a tecnologia. Eu sei que às vezes pode parecer besteira, mas não é, gente. A tecnologia, infelizmente, ela tem trazido uma sobrecarga muito grande para as pessoas, porque as redes sociais, muitas vezes, te faz se comparar com os outros. As pessoas, elas só estão ali visualizando, né, e mostrando também, nós estamos visualizando tudo aquilo que está dando certo, e as pessoas também estão mostrando tudo aquilo que está lindo e perfeito na vida delas. Jamais as pessoas vão mostrar para vocês aqui o que está dando de errado, né? Jamais as pessoas vão chegar aqui pra você e falar pra você assim que ela não tem dinheiro, por exemplo, pra ir num shopping. Ela não vai vir aqui te contar choradeira, porque senão ela fica chata e aí também não vale a pena para as outras pessoas que estão ali atrás olhando. Então a pessoa, ela vive uma vida de fantasia, ela vai num shopping, ela posta como se ela estivesse nas lojas mais chiquérrimas do mundo e você que tá aí do outro lado, tá acreditando em toda essa balela, tá acreditando em toda essa mentira. E aí você passa a se comparar, achando que a grama do seu vizinho é muito mais verde do que a sua.
quando na verdade você só tá comprando mentiras. Outra coisa na tecnologia também que faz muitas vezes a gente se frustrar são as notificações. É o tempo todo o celular com notificação, com piadinha, com conversas às vezes que não vai te trazer nenhum tipo de benefício, ou com notificações do que está acontecendo lá na vida do outro, né? Então, silenciar essas notificações muitas vezes é importante. Eu não tô dizendo que você tem que deixar de viver, né, coisas bacanas que a tecnologia muitas vezes nos traz. Não é isso. Mas tem que estar limitando. Porque se você não limitar, você se compara, você acaba se frustrando e é onde te dá aí essa sobrecarga na sua cabeça, achando que pra você o sol jamais brilha. As consequências a longo prazo de você se sentir sobrecarregada, muitas vezes pode te trazer doenças como burnout, ansiedade, depressão e algo até muitas vezes muito mais grave do que você imagina, que são problemas cardíacos. E pode te trazer também impacto nos relacionamentos, como a falta de paciência. Muitos casais hoje estão separando não porque eles deixaram de se amar, mas muitas vezes porque um não tem paciência mais com o outro. A pessoa tá sobrecarregada. As pessoas não estão conseguindo hoje sentar e conversar sobre uma situação que tá acontecendo. É muito mais fácil gritar, brigar, perder a paciência, do que a pessoa chegar, às vezes, pro parceiro, pro companheiro e falar assim: olha, eu tô cansada, eu tô sobrecarregada, eu preciso de uma ajuda, eu preciso deixar de fazer determinada coisa para que eu consiga descansar um pouco mais, para que eu consiga me sentir mais tranquila. Mas muitas vezes preferem viver o conflito. E esse conflito não vai te trazer nada de positivo, porque às vezes ainda o conflito vai te sobrecarregar mais. Então pense bastante nisso, né? Às vezes uma boa conversa com seu parceiro, às vezes uma forma de você aprender ali a lidar com um pouco mais de paciência com essas pessoas, também vai poder aí te fazer mudar essa condição, né, que você se encontra hoje. Quando você tá muito sobrecarregada, muitas vezes as pessoas acham que fazer vai te ajudar a crescer muito mais. Mas é aí que você se engana. No momento de sobrecarregamento ali, você acaba sendo uma pessoa muito menos produtiva. As ideias começam a não vir. Você acaba não conseguindo ali, né, lidar com estudos, lidar com novos aprendizados. E aí vai dando uma queda na sua criatividade. Então, se sobrecarregar não adianta absolutamente de nada. Vai fazer com que você produza mais, pelo contrário, vai fazer com que você produza muito menos. Vamos encontrar caminhos para te ajudar a se livrar da sobrecarga, porque aqui o nosso objetivo é trazer soluções para que você consiga viver melhor. Defina pela manhã quais são as suas prioridades. Defina 3 objetivos ali para você que realmente fazem sentido para sua vida naquele dia. Dessa forma, você consegue eliminar coisas que às vezes dá para deixar para amanhã, entende? Então começa a perceber qual é a sua prioridade do dia. O que você tem mais ali que fazer, né? O que é mais importante para você fazer naquele dia? Dizer não com clareza. Entenda que muitas vezes dizer não para o outro é dizer um sim para você mesma. Então comece a praticar o não para as outras pessoas. Vai ficar somente aqueles que realmente valem a pena. Os que não valem a pena, gente, os que estão ali só para te sugar, deixa ir embora. Não fica aí preocupada ou desesperada, sabe, em agradar a tudo e a todos, porque entenda o seguinte: nem Jesus Cristo agradou a todos. E olha que ele foi um homem santo, que fez tudo da forma mais perfeita possível, e ainda assim ele não agradou a todas as pessoas. Por que você acha que você vai agradar? Terceiro, delegar e pedir ajuda. Para de ter medo de pedir ajuda. Olha, gente, eu falo isso pra mim todo santo dia. Porque de verdade, se vocês soubessem o quanto eu tenho dificuldade de pedir ajuda pros outros, quantas e quantas vezes a minha mãe me via sobrecarregada quando ia fazer, por exemplo, uma festinha de casa. Eu tava super ansiosa, coração na boca. Ela falava: filha, você quer ajuda? E eu: não, mãe, eu dou conta de tudo sozinha. E no final de tudo aquilo, eu tava cansada, desanimada, sem vontade de fazer de novo uma festa, por exemplo. Uma coisa que seria tão legal, né? Pra curtir, pra estar com a família, pra estar com os amigos. Mas pelo fato de eu querer abraçar o mundo e de querer achar que eu sou autossuficiente, não pedir ajuda pros outros. Então, não tenha vergonha disso. Peça ajuda no trabalho, peça ajuda em casa. Para de querer fazer tudo sozinha, porque no final, a única que vai se dar mal é você mesma. Então, faça técnicas de pausa. Gente, sério, para com essa frescura de eu não vou sentar. Para, senta. Senta ali, ó. Respira fundo, sabe? Faça micropausas no seu dia. Se dê esse direito de pensar em absolutamente nada, de fazer um alongamento, de fechar os seus olhos, às vezes de ouvir um áudio ali que vai te ajudar, um áudio com uma técnica de respiração, com uma técnica de meditação, ou se também não quiser fazer nada, só simplesmente quiser ali ficar de olhos fechados um pouco, fique, para de achar que por isso você é preguiçosa. Tem muita gente que fica assim: ai, gente, pra mim quem senta é preguiçoso. Para com isso, gente. Se dê o direito disso.
Sabe? Não vai mudar em absolutamente nada na sua vida. Você parar um pouco ali. Não vai mudar pra pior, vai mudar pra melhor. Entendeu? Para de querer fazer tudo sem ter um minuto de descanso. Acabar com o seu dia morta, cansada. Sabe? Porque você acha que você tem que estar sempre produzindo, porque senão você não é nada. Isso é uma mentira que te contaram que você acreditou. De verdade. Essas crenças limitantes, elas acabam com a nossa vida. É a primeira coisa que a gente tem que pensar. Crenças limitantes não é mais parte da minha vida. Ponha isso na sua cabeça, fale pra você mesma, com força, com fé e com crença. Acredite nisso, tá? Porque se você falar da boca pra fora e não sentir aqui, ó, de dentro do seu coração, de nada adianta. Então coloque esse sentimento dentro de você. Se dê esse direito de descansar um pouquinho. O que eu acho muito importante da gente falar é a desconexão de celular. A gente tá muito intoxicado com isso aqui. Se dê esse direito de estar um pouco sem o celular. Tira de perto de você. Você vai pra sala? Coloca ele lá na cozinha. Você vai pro quarto? Deixa ele lá na sala. Tira do seu lado um pouco, sabe? Vai fazer outras coisas. Vai ler um livro. Vai tirar 5 minutos de descanso. Sabe? Vai olhar pro céu. Vai ver um pouco como o céu azul. Tem gente que só fica aqui, ó, com a cabeça baixa, esquece de olhar ali de tudo aquilo que Deus fez de mais maravilhoso pra gente, porque só tá focada 24 horas no celular. Então se dê essas pausas também. Isso vai ajudar muito na sua mente, na sua concentração, nas suas ideias. Ideias vão surgir porque você vai sair um pouco desse celular, sabe? Você vai sair um pouco dessa cabeça baixa, de estar ali só visualizando o que o outro tá fazendo. Então se dê pausas com o celular, que eu tenho certeza que também vai ser algo muito importante para sua nova mudança e para que você tenha um descanso tranquilo, para que essa sobrecarga saia dos seus ombros. Exercício físico é muito legal, gente, mas olha, tem muita gente que fala assim, mas eu não gosto de academia. E quem é que disse que você precisa só se exercitar na academia? Exercício físico é ótimo para que a gente durma bem, para que a gente viva melhor. E você pode fazer isso como uma caminhada, você pode deixar de ir pro seu trabalho só de carro, você pode fazer uma caminhada, às vezes eu faço isso daí, sabe? A minha aula de violão, ela fica mais ou menos a uns 2 quilômetros aqui da minha casa. Gente, eu pego o carro e vou pra aula de violão de carro. Aí outro dia eu falei, gente, pra que isso? Olha que dia lindo. Acordei mais cedo e falei, vou a pé. Olha, eu juro pra vocês, esse momento de exercício físico ali, caminhando até a minha aula de violão, foi tão legal, porque eu vi coisas que eu não via estando dentro do carro. Eu vi lojas que eu nem imaginava que existia, porque eu nunca olhava pros lados. Eu tava tão sempre focada ali, né, no meu caminho, em dirigir, e andar a pé, às vezes não, né, com toda certeza, ela vai te trazer uma nova visão da vida, sabe? Você vai conseguir ver uma árvore que tá ali crescendo, ver uma planta ali bonita no chão, você vai conseguir ver pessoas andando na rua, você vai conseguir ver lojas que às vezes você nem identificava que existia, sabe? Monumentos que você nem prestava atenção, porque você estava tão focada ali dirigindo. Então o exercício físico, eu acho também que ele é fundamental para que a gente tire a sobrecarga dos nossos ombros. Se você puder ir numa academia, vai. Se você gosta, se você curte, não fica com medo não, vai e pronto, gente. Deixa que os outros falem. Vai lá, faz uma caminhada na esteira, faz um exercício legal, um exercício que você gosta, tem uma aula de dança, às vezes tem aula de dança, tem aula de yoga que é maravilhoso, eu amo o yoga, eu amo aula de dança também. Então são coisas que vão somente acrescentar na sua vida e vai tirar essa sobrecarga de cima de você. Vamos fazer então um estilo de vida sustentável? Crie para você uma rotina realista e não perfeita. Esqueça a perfeição, porque a perfeição ela não te leva absolutamente a lugar nenhum, ela só te leva a estar cada vez mais cansada. Então seja realista com você mesmo. O que se encaixa na minha rotina aqui que vai me ajudar a fazer o que eu tenho para fazer, mas também vai me ajudar a não se sentir sobrecarregada. Revise também os seus compromissos. O que você pode deixar para amanhã? O que pode sair daqui da minha lista? O que tem que ficar que é prioridade? É o trabalho que é prioridade? Porque você precisa pagar suas contas, então o trabalho tá ali. Mas o que eu posso fazer no meu trabalho que pode também me ajudar a não me sentir tão sobrecarregada? Pedir ajuda para aquele funcionário que tá ali, às vezes, sem fazer nada, e que às vezes fala pra você, quer uma ajuda, e você fala, não, obrigado, não. Hoje vai ser o dia de dizer sim, quero sim, por favor, me ajuda aqui. Muda essa condição da sua vida, que eu tenho certeza que você vai se sentir muito melhor. Que apoio, gente, terapia de grupos é uma coisa tão legal. Às vezes um amigo que é muito confiável, sabe? Vai lá, conversa, peça ajuda na espiritualidade, eu acho tão importante. Pra mim tem me feito tão bem pedir ajuda da espiritualidade, sabe? Ouvir uma palavra de Deus, ler a Bíblia, ver aqui, muitas vezes eu assisto, sabe, palestras que tem aqui, assisto
cultos, assisto missas, assisto tudo aquilo que pode me ajudar, que pode ser bacana pra mim. Procurar essa ajuda na espiritualidade é muito bom. Mensagens durante a manhã. Às vezes eu falo até com a Alexa, gente. Eu falo, Alexa, manda aqui pra mim a mensagem do dia. E ela me manda uma mensagem que, olha, dá aquela motivação. Sabe? Isso é muito importante. A terapia, se você tá precisando, admita pra você mesma, eu estou precisando de fazer terapia com alguém. Vá, procure um profissional, eles estão aí pra isso, pra te ajudar. Então procure sim, não tenha vergonha disso. Sobrecarga não é um sinal de força, é um sinal de pedido de socorro, tanto para o seu corpo quanto para a sua mente. Então, escolha hoje uma coisa para simplificar. Reveja aí as suas tarefas, olha aquilo que você pode tirar, olha aquilo que você tem que deixar, mas não queira fazer tudo de uma vez ou abraçar o mundo, porque você vai acabar se frustrando. Escolha hoje simplificar. Um não pode te libertar e um descanso pode te recarregar. E se esse vídeo fez algum sentido para você, deixe para mim aqui nos comentários. Se você está passando por uma situação onde você está se sentindo muito sobrecarregada e precisa de ajuda, deixa aqui nos comentários também. Quem sabe a gente pode criar aqui juntos uma rede de apoio para ajudar a sua vida a melhorar. E eu peço que quem gostou, deixe seu like e se inscreva aqui no canal. Super beijo e até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau.